O Jornal do Rio está no ar e você acompanha agora as principais notícias do dia. Mãe e filho foram resgatados com vida por bombeiros após casa desabar em Curicica, na zona oeste da cidade. E foi preso o homem que agrediu a mulher com socos numa rua movimentada em Petrópolis, na região serrana. Hanseníase. O Rio de Janeiro registrou um aumento de 37% no número de casos da doença nos 6 primeiros meses de 2019 em comparação com todo o ano passado. A região metropolitana foi a mais atingida. No futebol, vamos falar dos cariocas no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Jornal do Rio, que volta em 30 segundos. Eu te espero. Mãe e filho foram resgatados com vida depois que a casa onde eles moravam desabou numa comunidade em Curicica, na zona oeste do Rio. Outros 3 integrantes da mesma família conseguiram sair antes da queda. Um trabalho delicado, perigoso e que foi aplaudido no final. Rayane Martins, de 21 anos, e o filho, Nicolas, de 3, foram retirados com vida dos escombros. 45 bombeiros, além de 15 agentes especialistas em desabamentos, trabalharam no resgate. Familiares e vizinhos acompanharam apreensivos durante toda a manhã. Bombeiros conseguiram chegar até Rayane após fazer contato com ela pelo celular. Nesta mensagem enviada a uma amiga logo após o desabamento, Rayane pede ajuda. Pelo amor de Deus, a minha casa caiu em cima de mim e o meu filho está gritando. Alguém manda uma ambulância. O desabamento aconteceu por volta das 6h40 da manhã. 5 pessoas da mesma família estavam dentro da casa. 3 conseguiram sair sem ferimentos. Rayane e Nicolas só foram resgatados cerca de 4 horas depois da chegada dos bombeiros. Eu estava deitado, ela chamou, que ela mora embaixo onde ela estava. Aí quando eu abri a porta, ela falou, pai, ele está com relaxamento. Aí eu falei, deixa ele, para ele dormir um pouco, né? Aí eu fui deitei para ver o jornal. Aí foi na hora que desceu de vez. Rayane foi resgatada por volta das 10h30 da manhã e encaminhada lúcida para o hospital. A gente conseguiu fazer esse acesso por cima da laje, com todo cuidado e cautela, fomos retirando cada peça da estrutura para poder tirá-la com integridade. Estava consciente, o tempo todo conversando com a gente fez acesso venoso nela. Todo momento a gente colocou o oxigênio para deixar ela sem nenhum problema. Nicolas foi localizado meia hora depois da mãe, em outra parte da casa. A gente conseguiu só ouvir o barulho da criança, mas pelo choro, parecia que era um choro mais de preocupação, de medo do que com dor. Isso aí deu uma aliviada na gente, mas a gente continuou trabalhando e a gente retirou o colchão e tinha uma outra laje em cima e a criança estava totalmente salva num bolsão de ar. A família morava no imóvel que fica às margens do rio Guerengue, na comunidade Vila Sapê, em Curicica, há cerca de 3 anos. Agora condenado, ele será demolido. De acordo com a Defesa Civil, as casas vizinhas também foram atingidas e, até que passem por uma vistoria, estão temporariamente interditadas. E o desabamento de hoje não é um caso isolado. Só neste ano, pelo menos 40 pessoas morreram em acidentes deste tipo. A reportagem é da Mariana Procópio. Apenas na capital fluminense, há cerca de 14 mil moradias em áreas de alto risco, segundo a prefeitura. O mapeamento feito pela GeoRio aponta que existem 218 regiões nesta categoria. 117 estão em comunidades onde órgãos públicos não conseguem agir ou atuam de forma limitada por causa do domínio do poder paralelo. A Vila do Sapê, em Curicica, onde desabou a casa na manhã desta segunda-feira, é controlada pela milícia. E, segundo moradores, falta fiscalização. Mas mesmo de longe é possível observar as irregularidades nas construções erguidas na margem do rio, sem qualquer espaço entre elas, o que aumenta o risco de acidentes. Além da questão de infraestrutura, tanto de esgoto, água, energia elétrica, o próprio deslocamento das pessoas, você tem também a questão de água em caso de chuva, porque você começa a sobrecarregar ali os caminhos naturais e até obstruir os caminhos naturais da água sem criar uma rede de infraestrutura de drenagem. E isso pode causar sérios problemas de inundação ou mesmo danos ao terreno e consequências como, por exemplo, desabamentos.
Só neste ano, acidentes relacionados a deslizamentos ou desabamentos provocaram pelo menos 40 mortes aqui na cidade do Rio. 3 ocorreram nessa região, no Morro do Vidigal e na Avenida Niemeyer. A via segue interditada há mais de 2 meses por decisão judicial. Depois da determinação, o município iniciou uma espécie de força-tarefa por aqui. Há, no momento, 36 pontos de obras como este aqui. Segundo a prefeitura, até as próximas semanas, todo o trabalho deve ser concluído. Depois que 24 pessoas morreram no desabamento de 2 prédios erguidos irregularmente na comunidade da Muzema, na Zona Oeste, a prefeitura anunciou que irá demolir outros 6 edifícios construídos pelos mesmos responsáveis. Apesar dos riscos, donos dos imóveis protestaram contra a demolição. A recuperação de obras que já estão com 2, 3, 4 pavimentos, às vezes é mais cara do que a construção de uma obra nova. Quando você olha para uma casa, acha ela bonita, procure ver a documentação dela, se ela realmente está documentada e autorizada a ser construída naquele local, porque senão é uma questão de tempo e aquilo que parece um sonho pode virar um pesadelo. Moradores da comunidade da Grota, no bairro São Francisco, em Niterói, fizeram uma manifestação e chegaram a incendiar um ônibus. A Marcele Setúbal está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Marcele. Yasmin, boa noite para você, boa noite a todos. Essas vias que estavam interditadas já foram liberadas, segundo a Prefeitura de Niterói. Esse protesto aconteceu por conta de uma operação da Polícia Militar em 3 favelas da região oceânica de Niterói: Viradouro, Igrejinha e também Grota. Os moradores informaram que um jovem morador da Grota foi atingido por uma bala perdida, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. E aí os moradores foram para as ruas para protestar e alguns deles atearam fogo em um ônibus. Não há informações de pessoas feridas. A Polícia Militar, Yasmin, disse que foi informada sobre essa morte e que vai apurar aí as causas desse confronto. Na verdade, vai apurar de onde partiu esse disparo que atingiu o jovem. Nessas operações, Yasmin, a polícia conseguiu prender 2 presos, prenderam 2 pessoas, um suspeito foi ferido e um menor foi apreendido. Além disso, os agentes apreenderam um fuzil, 2 pistolas e também drogas, Yasmin. Obrigada, Marcele. O Flamengo não fechou valores de indenização aos familiares dos 10 jovens atletas mortos no incêndio do Ninho do Urubu há 6 meses, em audiência realizada nesta manhã no Tribunal Regional do Trabalho. 7 famílias ainda não fecharam acordo com o clube. Depois de pouco mais de 1 hora de audiência de conciliação entre membros do Departamento Jurídico do Flamengo e do Tribunal Regional do Trabalho, uma nova audiência foi marcada para o dia 29 de agosto. Essa reunião aqui no centro do Rio que aconteceu hoje já foi a 4ª reunião com o Flamengo e com membros também de outros órgãos para tentar chegar num acordo. Isso porque no início do ano, logo após o incêndio, o Ministério Público do Trabalho pediu o bloqueio de 100 milhões de reais do Flamengo para garantir que, caso algum dia o Flamengo deixe de ter um orçamento superavitário, para garantir que essas famílias tenham esse dinheiro garantido ali para pagar a essas indenizações. No entanto, o juiz, ele negou esse bloqueio até que novas tratativas sejam feitas entre as partes para tentar chegar num acordo. Caso esse acordo não chegue a um valor final, aí sim o juiz volta a analisar se de fato deve bloquear ou não esses 100 milhões de reais do Flamengo. Rápida pausa e a seguir, homem é preso após agredir mulher em Petrópolis, na região serrana do Rio. Apenas nos 6 primeiros meses de 2019, o Rio de Janeiro registrou um aumento de 37% no número de casos de hanseníase em comparação com todo o ano passado. A região metropolitana foi a mais atingida. As manchas no corpo contam a história de uma vida marcada pela doença. Aos 20 anos, Rita foi diagnosticada com hanseníase. Na época, ser portador da doença era sinônimo de preconceito. A doutora falou assim, você tem alguma coisa diferente da pele? Eu falei assim, eu sei, doutora, só que todas as vezes vocês falam isso, ninguém redescobre nada. Descobriu. Quando eu cheguei próximo a ela, ela se afastou. Eu falei, doutora, dá para a senhora me dizer o que eu tenho? Ela falou assim,
vai estar tudo escrito no papel, vai estar tudo lá no papel, tudo escrito, então não preciso te falar nada. Se a partir de hoje não pode mais vir aqui, você está exonerada do Hospital de Servidores. E esse era só o início de muitas privações. Rita sequer foi informada qual doença tinha até o dia do nascimento da filha. A minha filha já descobriu o lugar para mim levar ela vai ter que ir para o educandário. Fiquei longe da minha filha 11 anos. Por ser uma doença infectocontagiosa, os portadores eram confinados e isolados da sociedade. Essa colônia, na zona oeste do Rio, era um desses pontos. O espaço funcionava como uma cidade para que ninguém precisasse ter convívio social. Hoje, com a doença mais esclarecida, muitos portadores ainda moram nessas vilas. Hoje em dia, os tratamentos para a doença são comuns, principalmente em unidades de referência, como o Hospital Universitário do Fundão. Aqui são oferecidos medicamentos, fisioterapias e cirurgias, além de acompanhamento médico. Almir está em fase final de preparação para fazer a cirurgia do braço e liberar os movimentos totais dos dedos, que hoje estão limitados. Às vezes eu tenho limitações para abrir até certa garrafa PET, às vezes eu não consigo abrir, ontem mesmo eu não consegui abrir uma garrafa PET. Mesmo com a descoberta de tratamentos, é preciso ficar em alerta. O número de casos da doença cresceu 37% no Rio de Janeiro, se comparado todo o ano de 2018 com o primeiro semestre de 2019. No ano passado foram 946 casos registrados. Atualmente, já são mais de 1.300 pacientes em tratamento. O que chama a atenção é que o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos de hanseníase, atrás apenas da Índia. A principal orientação para a população é: se você tem manchas pelo corpo, caroços, dormência em mãos e pés, se observou que perdeu o pelo da sobrancelha, se não está sentindo cheiro, procure o posto de saúde mais perto da sua casa. Almerinda é portadora de hanseníase desde a adolescência. O tratamento começou em 1998 e os sonhos dela estão nas coisas mais simples. Eu sonho em botar um anel, não tenho condições, por causa dos dedos assim, né? Pegar um copo, até em si cuidar da minha filha. Pentear o cabelo dela, fazer uma trança, eu não consigo por causa dos dedos. Eu tinha um sonho de aprender a costurar, e com as mãos assim não dá. E um homem foi preso por agredir a mulher em Petrópolis, na região serrana do Rio. A Marcele Setúbal está ao vivo e traz mais detalhes. Boa noite, Marcele. Olha, Yasmin, boa noite para você. Esse homem foi identificado como Marcelo Bernardo. Ele aparece nessas imagens que a gente vai acompanhar aí, caminhando com a esposa na rua 16 de março. Em determinado momento, ele empurra a mulher e começa as agressões. Ele desfere diversos socos contra o rosto da mulher que não teve a identidade revelada. E aí, depois dessa sessão covarde de agressão, Yasmin, ele sai caminhando tranquilamente pelas ruas de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, como se nada tivesse acontecido. Em seguida, a esposa dele foi atendida por pessoas que passavam ali na região. O Marcelo, Yasmin, foi preso neste último domingo e ele deve responder por lesão corporal qualificada. Yasmin. Obrigada, Marcele. O Conselho Nacional de Justiça concedeu uma liminar suspendendo a decisão do Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça, que pedia que os magistrados que realizaram cursos de pós-graduação fora do país apresentassem documentos que comprovassem os estudos em no máximo 72 horas. Caso contrário, eles poderiam ter que devolver os salários recebidos durante a licença. Fazer pós-graduação no exterior e continuar recebendo o salário como juiz ou desembargador no Brasil. A prática é legal se o curso for aproveitado para aperfeiçoar a atuação nos tribunais. No início do mês, o Corregedor-Geral do TJ do Rio, desembargador Bernardo Moreira Garcês Neto, determinou um prazo de 72 horas para que 44 magistrados comprovem a participação e a conclusão dos cursos de pós-graduação. Como não apresentaram diploma, a Corregedoria entende que eles devem devolver os salários recebidos durante o período. O montante pode chegar a R$1 milhão por juiz ou desembargador. A licença remunerada é permitida por lei, mas o magistrado deve apresentar o diploma do curso ou deve restituir o valor correspondente aos subsídios recebidos durante o afastamento.
Obedecendo à regra, o corregedor cobrou os documentos, mas acabou contestado pela Associação de Magistrados e pelo Conselho Nacional de Justiça. A decisão do CNJ de suspender os atos da corregedoria atendeu a um pedido da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, que, em vez de cobrar mais transparência de juízes e desembargadores, considerou que a medida do corregedor gerou uma exposição desnecessária e injustificada. Nós não estamos atuando no poder correicional do corregedor, né, que é amplo e tem toda uma previsão, então a possibilidade dele estar investigando, nós estamos de acordo. A questão é a forma de início desse procedimento, que se dê um prazo adequado para a resposta. Se eu fixo um prazo que você não pode cumprir, é a mesma coisa que eu não estar te conferindo um prazo. Com a decisão liminar, não é possível punir os magistrados que não comprovarem a participação nos cursos de pós-graduação. O despacho justifica que dificilmente instituições de ensino nacionais ou estrangeiras estarão aptas a conceder um certificado em menos de 72 horas. O juiz Fábio Uchoa foi um dos intimados pela corregedoria. Juntei os certificados em prazo menor do que aquele que me foi deferido, comprovando e explicando exatamente como foi o funcionamento do curso. A Corregedoria do TJ, em nota, informou que ainda não foi notificada sobre a decisão do Conselho. O governador Wilson Witzel se comprometeu a devolver as diárias pagas com dinheiro público durante fim de semana de folga na Argentina em julho. A ida ao país foi para tratar de parcerias com investidores e também questões ligadas ao turismo. Após o término dos compromissos oficiais, Witzel passou o fim de semana na Argentina com as despesas pagas com dinheiro público. Em nota, o governo informou que a agenda oficial foi alterada após a solicitação das diárias ter sido enviada à Secretaria da Casa Civil e afirmou ainda que o próprio Witzel solicitou a devolução dos valores das duas diárias que somam R$ 2.256 aos cofres públicos. E o número de mortes registradas na Maré nos 6 primeiros meses de 2019 já é maior que a quantidade registrada em todo o ano passado. O uso de helicópteros nas ações policiais preocupa os moradores. Este som se tornou o despertador dos 147 mil moradores de um dos maiores complexos de favelas do Rio. Os tiros não só assustam, como impedem as pessoas de saírem de casa. Apenas nos 6 primeiros meses de 2019, as unidades escolares e de saúde na Maré, na Zona Norte, ficaram 10 dias fechadas devido a confrontos armados na região. O levantamento, feito pela ONG Redes da Maré, mostra que o número é equivalente a todo o ano de 2018. De janeiro a junho de 2019, 27 pessoas morreram em conflitos no Complexo da Maré e superou o índice registrado em todo o ano passado. Os números acompanham o crescimento de mortes por intervenção de agentes de segurança em todo o estado. No primeiro semestre, o índice aumentou 15% em relação ao mesmo período de 2018. Esse projeto, o objetivo dele é justamente pensar como é que a gente pode diminuir a letalidade que vem acontecendo historicamente dentro da Maré. Os sobrevoos das aeronaves na Maré também se tornaram mais frequentes. Das 15 mortes registradas em operações das polícias, 14 fizeram uso de helicópteros. Na semana passada, o secretário de Polícia Civil, delegado Marcos Vinícius Braga, publicou um manual para o uso dos helicópteros pela Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, mas decretou o sigilo das instruções do guia. Os disparos do alto das aeronaves geram críticas dos moradores. O que a gente percebe é que os moradores de favelas e periferias, de um modo geral, são vistos como criminosos. Ninguém nega que existem redes ilícitas e criminosas dentro das favelas e das periferias, mas os moradores não são criminosos. Nesta segunda-feira, moradores e voluntários fizeram um ato em frente ao Tribunal de Justiça do Rio para marcar a divulgação do Boletim de Segurança Pública da Redes da Maré. Eles levaram cartas de moradores que contam como é difícil viver em um ambiente sem paz.
E a Delegacia de Homicídios investiga de onde partiu o disparo que atingiu o jovem Gabriel Pereira Alves, de 18 anos, na última sexta-feira, na Tijuca. O corpo do estudante foi enterrado neste domingo no cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. Gabriel foi vítima de bala perdida enquanto aguardava o ônibus para ir para a escola, em frente à comunidade do Borel, na Tijuca, na zona norte do Rio. Rápido intervalo, a seguir tem futebol. Veja a situação dos cariocas no Campeonato Brasileiro. Chegou a hora do futebol e eu recebo aqui no estúdio a Roberta Barroso para atualizar as notícias dos clubes do Rio. Boa noite, Roberta. Balanço positivo para os cariocas no fim de semana, né? Vamos começar pelo Vasco, que venceu fora de casa, é isso? Oi, Yasmin, boa noite para você, boa noite a todos. Isso mesmo, o Vasco conseguiu essa primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Bateu o Goiás por 1-0 no Serra Dourada e desembarcou na manhã dessa segunda-feira no Aeroporto Santos Dumont, já se preparando, olhando para essa partida contra o Flamengo no final de semana. O Marcos Júnior foi quem marcou o gol dessa vitória, só que o Vasco tem esse problema para essa partida porque o Marcos Júnior levou o terceiro cartão amarelo e está fora. Além dele, o Vasco tem outros problemas para montar esse time porque o Marrone foi expulso também nessa partida, não joga. O Rossi ainda se recupera de uma cirurgia, ele passou por uma apendicite, ainda não sabe se fica à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. E o Thales Magno é mais um problema, ele foi convocado para 2 amistosos da seleção brasileira Sub-17, o Vasco está tentando a liberação desse jogador, fica aí a expectativa, já tentou uma vez o Vasco essa liberação com a CBF, não conseguiu, mas fica a expectativa para ver se o Thales Magno fica à disposição para esse clássico. Agora, e o Flamengo, Roberta? Como vai então para esse clássico? Bom, o Flamengo que venceu no final de semana, o time reserva do Grêmio bateu o Grêmio por 3-1. E o Flamengo tem uma boa notícia porque hoje o time se reapresentou lá no Ninho do Urubu e o Gabigol participou normalmente da atividade, ele que se recupera de uma lesão na coxa, então deve ficar à disposição de Jorge Jesus, o técnico que diz que não vai poupar jogadores para esse clássico. O Lincoln também está recuperado de uma lesão na coxa, ele também participou normalmente dessa atividade, outra expectativa para esse jogo. Já o Rodrigo Caio com um problema na coxa, esse treinou à parte, deve ficar à disposição só para a partida da Libertadores contra o Internacional no meio da semana. E aí fica, então, essa questão em relação ao Flamengo. O Rafinha levou o terceiro cartão amarelo nessa partida, não joga. O Rodinei deve ser o substituto. O Flamengo, que é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, a 2 pontinhos do vice Palmeiras e a 5 do líder Santos. Yasmin. Agora o Botafogo bateu o Atlético Paranaense e já começa a sonhar com o G6, mas tem uma pedreira pela frente, o Corinthians, Roberta. Isso mesmo, Yasmin. O Botafogo conseguiu essa vitória contra o time reserva do Atlético Paranaense, venceu por 2-1 no Newton Santos, está em 7º lugar na tabela de classificação, só que tem o Corinthians pela frente no final de semana. O Corinthians que é o 6º colocado, ou seja, o Botafogo está a 2 pontinhos do Corinthians. Se conseguir essa terceira vitória seguida de quebra, entra no G6. Agora, por fim, o Fluminense, Roberta. Exatamente. Fluminense, o único carioca que perdeu nessa rodada, perdeu por 2-1, está a 1 pontinho da zona de rebaixamento e fica essa preocupação, Yasmin. Tá certo. O Jornal do Rio fica aqui e a gente volta amanhã às 6:50 da noite. Vem aí o Jornal da Band. Tchau, tchau.